Eu não sei se você viu durante a semana, ou se você está vendo agora, durante a semana nas nossas redes sociais, que você pode seguir, compartilhar, curtir, ou no nosso canal também do WhatsApp, onde a gente põe os informes da comunidade. O tema do nosso culto de hoje é fé, política e comunidade. Que tema bom, hein? Então, dito isso, eu queria pedir para que quem vota no... Não estou brincando. O que não vai ser hoje? É bom a gente botar algumas balizas. De fato, não vai ser lugar aqui onde nós, enquanto instituição, vamos declarar apoio a algum candidato ou vamos declarar algum lado político da comunidade do Redentor. Não tem a ver com isso. Embora estamos aqui para falar porque a gente acredita que se faz política também quando a gente não tem que ter um político de estimação ou alguma ideologia que a gente siga cegamente. Então, a gente acredita que, enquanto cidadãos, enquanto instituição, é possível a gente também fazer política sem fazer a escolha de lados nesse sentido em forma institucional. Então, não vamos... E não vai ter assim, fiquem... De repente, se entra nessa pira, não vai ter nenhuma mensagem subliminar aqui, tá? E o Dudu ficou mais de um lado e o Leonir está do outro lado ali. E eu percebi, eu até tomei cuidado até com cor de roupa hoje. Eu falei, olha, tá? Ai, a luz na igreja eu percebi que estava mais nessa cor. Eu percebi que o fulano ali usou esse termo. Não tem isso, tá, gente? Então, como o Rafa orou, fique em paz, tranquilo, mente leve, o coração leve para receber essa palavra. A gente quer justamente falar sobre política na perspectiva da palavra de Deus. A gente quer falar de política na perspectiva, eu falei de luz até apagaram, na perspectiva de Jesus Cristo, que essa é a perspectiva que todo cristão deve olhar o mundo, não só a política. Existe uma palavra chamada cosmovisão. Essa palavra, na verdade, ela se originou no alemão, que eu nem me arrisco a falar aqui. Olha isso, Fentanschau, é isso? Meu Deus, de alemão eu só tenho um sobrenome, Martin, e mal ainda. Mas essa palavra, Fentanschau, se originou no alemão, e quer dizer, depois ela foi traduzida para o inglês, e ela chegou no português e significa cosmovisão, ou seja, visão de mundo. É como se todo mundo tivesse um óculos, como alguns aqui têm. O óculos que tu coloca, essas lentes é a forma que tu vê o mundo. Todo cristão usa o óculos de Cristo, as lentes de Cristo, para olhar para a família, para olhar para a sociedade, para olhar para a sua vocação e para olhar para a política. É isso que a gente quer fazer agora. Olhar para a política com as lentes e com os olhos de Cristo. Para isso, como é que vai funcionar? Eu e o Leonir vamos ficar aqui na frente, porque se alguém não concordar e vir nos agredir, um vai defender o outro. Não, brincadeira. A gente vai dividir essa palavra, a gente vai trocar uma ideia aqui, justamente também, para não ficar aí, foi só o Dudu, eu acho que o Dudu não sei o quê, não. Então a gente quer que seja uma manhã leve, que de fato a palavra nos oriente, nos conduza, e que a gente saia daqui, todos nós com um coração ainda mais esclarecido sobre o nosso papel, nossa função enquanto cristão nessa sociedade. Amém? Dito isso, eu já passo a palavra para o Leonir, passo a bola para o Leonir, que vai continuar aqui nos ajudando nessa reflexão. É isso, gente. Talvez seja importante dizer, nós temos opiniões, nós temos posições, mas aqui também a gente representa algo que é maior do que nós mesmos, e essa responsabilidade nós queremos ter, e que todos nós precisamos ter. Por quê? Por que a gente tem que falar desse assunto? Porque nos últimos anos isso se tornou muito necessário. Por quê? Porque nas últimas décadas, talvez possa dizer, com a ascensão das militâncias de minorias, também surgiu de repente uma militância evangélica. Vocês já ouviram essa expressão? Militância evangélica, ela surgiu nos últimos anos. E queridos, nós entendemos que essas duas palavras nem deveriam existir na mesma frase. Essas duas palavras, elas se excluem mutuamente. E eu quero dar, nesse olhar do que nós estamos vivendo nesse tempo, de uma sociedade
polarizada, o motivo pelo qual a gente não deveria colocar essas duas palavras numa mesma frase. Elas se excluem. Por quê? Porque a lógica da militância pressupõe que há um inimigo a ser combatido. A militância, ela se alimenta do confronto, da briga, do combate. Há pessoas que precisam ser vencidas, que precisam ser derrotadas. Há inimigo que eu preciso subjugar, que eu preciso cancelar, que eu preciso, se for preciso, eliminar. E não há nada mais contraditório com o Evangelho, com uma vida evangélica, do que isso. Porque à luz do Evangelho, um discípulo de Jesus não tem inimigo. À luz do Evangelho, um discípulo de Jesus não tem inimigo, ao menos não partindo dele. Sim, há adversários do Evangelho, há adversários dos discípulos de Jesus, mas isso não deveria partir de nós. E quando eles então existem, a Bíblia também nos ensina como deveríamos lidar com eles. Devemos amar os nossos inimigos, devemos orar por eles, devemos desejar de que eles sejam amigos de Jesus. E o que nós temos visto num passado recente é justamente essa polarização que tem gerado essa inimizade. Esse confronto, esse embate que em todo tempo busca derrotar o outro. Isso tem separado famílias, isso tem acabado com amizades, isso tem prejudicado a igreja, inclusive. E por isso, queridos, a primeira coisa importante a gente considerar é essa, de que não pode haver uma militância evangélica, porque é uma contradição em si, essa frase, justamente por esse aspecto em especial. Porque isso faz como um segundo aspecto, de que a gente passe a tratar as pessoas, não mais como pessoas, mas como rótulos. Como rótulos. Já houveram pessoas que marcaram o horário comigo para conversar e ficou muito claro qual era o objetivo. Descobrir se o pastor é de esquerda ou de direita. Se ele é progressista ou se ele é conservador. E muito provavelmente, depois dessa conversa, se a pessoa veio com esse intuito, ele saiu com uma convicção: o pastor é isentão. Porque quando a gente começa a olhar o outro através de rótulos, a gente só chega a essas conclusões, não há outras conclusões possíveis. Ou ele é isso e um carimbo na testa. E a gente não espera nessas horas apenas um posicionamento. Quinta noite, na nossa reunião no presbitério, a gente teve uma presença virtual do pastor Caio Batista, da Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba, e ele testemunhou um pouco como eles lidam com essa situação na sua comunidade, alguém que vale a pena ser ouvido, e ele disse: quem exige de um pastor ou de uma igreja um posicionamento, não está esperando um posicionamento, está esperando a validação da sua opinião. Porque se você exige de mim um posicionamento, ele só é aceito se ele for igual ao seu. Mas, queridos, o que nós precisamos aprender é de que Jesus não morreu por ideologias. Jesus não morreu por rótulos. Jesus morreu por pessoas. E aqui está um outro motivo pelo qual militância e evangelho não deveriam estar na mesma frase. Não deveriam estar na mesma frase, porque quando a gente coloca rótulos e carimbos, a gente deixa de ver pessoas pelas quais Jesus morreu, pelas quais Deus pagou um alto preço, para que elas tivessem vida plena, abundante e eterna. Um outro motivo, e com isso eu termino essa primeira parte minha,
é de que a nossa missão não é vencer eleições, é testemunhar o Evangelho de Jesus. Queridos, aqui está um aspecto muito importante. Esses dois últimos pontos, de que Jesus não morreu por rótulos, por ideologias, morreu por pessoas, e que o nosso propósito é testemunhar do Evangelho, traz algo muito importante. Queridos, o Evangelho não precisa de nenhuma outra bandeira ao lado dele para gerar transformação na vida das pessoas, na vida de uma sociedade. Ele não precisa absolutamente nada ao seu lado para gerar salvação eterna, para gerar transformação em estruturas sociais. O Evangelho se basta. É olhar na história como o Evangelho transformou impérios. Nós precisamos compreender isso, o Evangelho se basta. E por isso, haverão pautas de determinadas ideologias, movimentos, partidos e candidatos que se aproximam do Evangelho por um lado. E há outras pautas, outros movimentos que se aproximam do Evangelho por outro lado. Nenhuma ideologia é completa. Nenhuma ideologia contempla a totalidade da obra que Deus quer fazer e da obra que precisa acontecer. E por isso, nós enfraquecemos tanto, se isso é possível, o Evangelho, o efeito do Evangelho na vida de pessoas e da sociedade. Nós enfraquecemos tanto o poder do nosso testemunho quando nós o reduzimos a uma ideologia. E por isso, o que para nós importa são as pautas do Evangelho. E por isso, às vezes a gente fala isso e alguém vai dizer: ah, ele é desse lado. Porque aquela pauta que é do Evangelho, que é o que a gente, em última instância, quer que fique claro aqui, se conecta mais com esse aspecto limitado daquela ideologia. Às vezes a gente fala, é isso que como crentes em Jesus a gente precisa viver, falar, fazer, deixar de fazer. Ah, eles estão daquele lado. Porque se comunica, se toca com aquele aspecto daquela outra ideologia que é tão limitada como a outra. Então, queridos, quando a gente prega de forma temática, várias vezes já foi dito, agora os pastores viraram especialistas em tudo. Agora eles são especialistas até de política, e vão falar de política. Não, nós não somos especialistas em política. Nós esperamos ser sempre mais especialistas do Evangelho. E olhar todos os temas à luz do Evangelho. As perguntas estão aqui. As perguntas estão aí na sociedade e nós queremos sempre reagir a essas perguntas, respondendo-as à luz do Evangelho. Então, queridos, esse é o primeiro aspecto, olhando para esse contexto polarizado que nós vivemos, onde por causa dessa forma de se posicionar, e queridos, a gente está falando para a gente, tá? Nós estamos falando para nós, que queremos viver como discípulos de Jesus, né? Tem gerado às vezes muito prejuízo para o Evangelho e para a vida das pessoas. Então, para sair desse contexto, dessa polarização, sair disso que tem limitado tanto o testemunho e o efeito desse testemunho na sociedade, nós queremos nos novamente chamar para o centro daquilo que é a nossa espiritualidade, a nossa fé, o Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos basta nesse sentido. Dudu, já que eu falei que parece que a gente é especialista em tudo, traz aí um pouco do que isso tem a ver com a nossa espiritualidade, onde é que isso se conecta com coisas claramente estabelecidas na Bíblia, na palavra, e que são relevantes para nós nesse momento. Sim. Acho que dois ecos da tua fala, Leonir. Primeiro sobre rótulos, né? Essa música que foi cantada agora, né, no Teu Jardim, o compositor chama Rodolfo Abrantes. Quando o Rafa começou a tocar, eu sei que o Rafa gosta bastante de Rodolfo Abrantes, ele começou a tocar, eu falei, o cara trouxe Rodolfo para o culto da manhã. E esse mesmo compositor, cantor,
ele tem uma banda de hardcore, de um rock bem pesado chamada Rodox, onde ele usa isso para falar também de quem é esse Deus. E uma das músicas dele tem uma frase muito interessante que ele fala: é mais fácil me rotular do que me conhecer. Então, hoje em dia, a gente vive numa sociedade que quer gerar rótulos, porque é muito mais fácil olhar para alguém e falar: tu é de direita, de esquerda, então tu é isso, tu é aquilo, do que eu sentar com as pessoas, eu dar tempo para ouvir, eu ter a vulnerabilidade de deixar essa pessoa acessar o meu coração e eu acessar o coração dessas pessoas, porque é mais fácil eu rotular pessoas do que eu conhecer pessoas. E Jesus nunca andou por aí criando rótulos. Jesus não olhou para os discípulos antes de escolher ele e falou: não, Mateus, tu não vai dar, Mateus, porque tu tem um rótulo, tu serve ao governo de Roma e não vai dar. E Pedro, não vai dar para te chamar como discípulo porque tu tem um rótulo, tu é um pescador, então logo tu tem uma cultura assim. Não, ele chama pessoas e se disponibilizou a caminhar 3 anos com essas pessoas. Juntou pessoas diferentes. Jesus juntou pessoas que, se Jesus não estivesse ali, elas iam brigar, com certeza, justamente por questões de cultura, de posicionamentos. Só que Jesus não estava interessado no rótulo. Jesus sim estava interessado em conhecer pessoas. Então que a gente possa já levar essa frase no nosso coração: é mais fácil rotular do que conhecer, mas somos chamados a ser como Cristo e conhecer. Sobre as pautas também, eu diria até que muitas pautas do reino foram sequestradas por militâncias, por ideologias. Então tem pauta que não é de direita e de esquerda, ela é do reino. E nós, enquanto cristãos, temos que resgatar e falar: não, isso aí antes de um homem criar uma ideia, uma ideologia, isso já está na palavra do Senhor. Isso já é pauta de reino. Por vezes tem até pastores amigos que ficam com medo de pregar alguns textos bíblicos, com medo de serem rotulados. Como é que eu vou pregar que a Bíblia fala que eu tenho que cuidar do pobre e da viúva? Tu é de esquerda, né, se tu fizer isso. Não, isso é pauta de reino. Como é que eu vou pregar sobre a família? Não, porque daí tu é de direita. Não, isso é pauta de reino. Então a gente precisa se atentar a isso. O diabo vem para confundir. O diabo vem para criar confusão. A gente precisa deixar as coisas mais claras, ter sabedoria. E eu começo também a minha parte com um versículo que está lá em Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Por que eu estou começando com esse versículo? Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Porque eu quero falar sobre idolatria. Idolatria não é só quando a gente vê, de repente, uma imagem feita de barro, de madeira, velas. Idolatria não tem só a ver com isso. Idolatria não tem a ver com você pegar uma imagem e adorar uma imagem. Biblicamente, toda vez que você pega algo da criação, ou algo que também para você é visto como sobrenatural, e a coloca no lugar de Deus, isso é idolatria. Por isso que ele afirma: serviram a criatura em lugar do Criador. Toda vez que a gente pega algo e coloca no lugar de Deus, isso é idolatria. E se a gente for olhar, todo pecado, a base é a idolatria. Todo pecado. Toda vez que o povo de Deus, no Antigo Testamento, ele tropeçava, era idolatria. Então, toda vez que de repente eu deixo de amar a Deus sobre todas as coisas, um dos mandamentos, qual que é o contraponto disso? Idolatria. E eu posso transformar em idolatria coisas muito boas. Idolatria não tem só a ver com uma coisa ruim. Ele foi para as drogas, olha, a droga virou o ídolo dele. A minha filha, que eu tanto amo, a Olivia, e eu vou me usar como exemplo para de repente ninguém ficar ofendido, eu posso transformar a Olivia num ídolo. Se eu colocar a Olivia no lugar de Deus na minha vida, se o centro da minha vida for a Olivia e tudo for em função da Olivia, se a Olivia virar a minha devoção, a Olivia vira um ídolo para a minha vida. E a Olivia não pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Isso não quer dizer que eu não vá cuidar da Olivia. Então é possível pegar coisas boas e transformar elas em ídolos. Trabalho, que é bom,
tua vocação, mas é possível transformar em ídolo. Projetos sociais, que é bom, é possível transformar em ídolos. Família. Tudo aquilo que eu substituo. E qual que é a essência da idolatria, então? É inverter a ordem da criação, colocar algo criado no lugar do Criador, transformar algo bom, como eu falei agora, em algo absoluto. Né? A idolatria tem essa coisa do absoluto. Tudo, então, vai se resolver nisso. Isso aqui resolve todos os meus problemas. É a verdade absoluta. Se não é Deus, é idolatria. Promete segurança, sentido ou salvação, mas todo ídolo tem em comum uma coisa. O que vocês acham que todo ídolo tem em comum? Todo ídolo pede um sacrifício. Todo ídolo pede um sacrifício. Seja uma velhinha a ficar queimando, seja a tua vida, seja o teu tempo, seja a tua capacidade de racionalizar, seja a tua capacidade de pensar, seja o teu senso crítico. Todo ídolo vai exigir de você um sacrifício. E aí a gente entra então nas ideologias. Eu até pulei aqui. Mas aqui estão os pontos da idolatria: inverter a ordem, colocar algo criado no lugar do Criador, transformar algo bom em algo absoluto, prometer segurança e exige devoção. Em Salmos vai falar: os ídolos das nações não passam de objetos de prata ou de ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouvem, e não há fôlego em sua boca. Tornem-se como eles todos os que os fabricam e todos os que neles confiam. Você se torna aquilo que você adora. Você se torna aquilo que você adora. Não é à toa que Cristo Jesus fala que nos chama para ser a sua imagem e semelhança. E isso se vem através da adoração. Isso se vem através da devoção e da entrega a Jesus Cristo. Só que existem ídolos que vão fazer isso com a tua vida também. Eu não sei você, mas no período das últimas eleições presidenciais, eu vi vários minis politicozinhos de um lado e vários minis politicozinhos do outro. Eu vi pessoas que eu conhecia que eu falava: essa não é a pessoa que eu conheço, ele está falando igual aquele político. Porque um ídolo, ele vai exigir disso você também. Você vai se tornar parecido com aquilo que você adora. E as ideologias, então, elas seguem uma lógica também. A ideologia, ela possui uma visão própria. A ideologia, ela olha para a criação. Vamos supor que aqui está a criação. Na criação, a ideologia vai identificar o mal da criação. Então, ela vai olhar aqui e falar assim: ó, o mal da criação está esse pessoal desse corredor aqui, ó. Esse é o mal da criação. Gente, a Silvia está fazendo assim. Não. Não é pessoal, é só exemplo, tá? Mas a ideologia vai fazer isso. O mal da criação está ali. E a solução absoluta da criação está aqui. Claro, o Marte está sentado aqui, né? Então, está aqui. Logo, a solução de toda a criação está quando aquilo que é bom, aqui que está tudo certo, elimina aquele mal que está lá. Basicamente é isso que as ideologias vão nos trazer. E isso é idolatria também. Porque a idolatria se dá também quando algo ocupa o lugar de Deus. Uma vez que eu tenho a solução para toda a humanidade, no qual o próprio Deus nem intervém, onde a solução está dentro da própria criação, idolatria. Então a ideologia, ela anda muito perto de idolatria. Muito perto. E eu não estou falando que você não possa ser mais achegado a uma ideologia, estudar mais a outra, ter mais apreço àquela outra, mas a partir do momento que tu resolve o mundo de forma absoluta, por uma visão ideológica, isso é idolatria. E se tem uma coisa que ofende o coração de Deus, e isso não sou eu que estou falando, a palavra nos mostra, é quando a gente adora ídolos no lugar dele. Quando a gente acha que a solução e a resolução do mundo estão em coisas que não dependem do próprio Deus. Isso é idolatria. E aí existe uma diferença bem grande. Porque de repente a gente vai falar, mas espera aí, Dudu, a ideologia identifica um problema, a ideologia tem uma forma de salvar, a ideologia ela segue uma mentalidade redentora, igual o próprio Evangelho.
Existe o pecado no mundo, existe aquele que vem e cura o pecado no mundo e nos oferece então a esperança de uma vida melhor. Essa é a lógica que a ideologia também caminha. Mas qual que seria a diferença então? Por que de repente o evangelho não é uma ideologia então, Dudu? Porque no evangelho de Jesus Cristo, a solução e o mal não fazem parte em si da criação, embora impactem a criação. O mal é o conceito do pecado que nos afasta desse Deus. Não está personificado em uma pessoa, ou em um lado, ou numa ideia. E a redenção não vem da criação. A redenção é movimento externo do Deus Criador. Por isso que evangelho não é ideologia. Ela não se resolve tudo aqui. Se a gente for fazer uma diferença, no evangelho Cristo é o centro. Nas ideologias o homem é o centro. No evangelho, o problema humano é o pecado. Nas ideologias, o problema está reduzido a algum fator social. No evangelho, a redenção vem da graça de Jesus Cristo. Na ideologia, a redenção vem de ações e ideias humanas. E por fim, no evangelho, a esperança final está em Deus, em Jesus Cristo, enquanto na ideologia a esperança vem de um projeto terreno humano. Então, se você acha que a tua ideologia, aquela que você é mais próximo, se você acha que ela de forma absoluta, só ela, tudo que eles falam está exatamente certo para a gente resolver a situação do mundo inteiro, tome cuidado. Pode ser que você esteja flertando em transformar essa ideologia num ídolo. E como todo ídolo, ela vai fazer você ser parecido com ela e exigir sacrifícios, que possam ser relacionamentos, famílias, amigos, vida em comunidade. E é com esse clima pesado agora que eu passo para o Leoni resolver a situação. Mas isso é uma coisa que, apesar da brincadeira do clima pesado, isso é um assunto muito sério. A polarização só existiu dentro das igrejas porque a gente trocou os nossos ídolos. A polarização só invadiu as igrejas porque a gente trocou Deus por ídolos terrenos. Ídolos políticos, ideias ideológicas, quando a gente achou que em Cristo Jesus, em si, o que Ele fez na cruz e tudo que o Evangelho nos apresenta não é tão suficiente. Eu preciso também daquele político e daquela ideologia para resolver meus problemas. E a gente começou a trocar esse Deus por políticos, começamos a trocar a ideia do Evangelho, a ideia do reino de Deus por ideias ideológicas, e aí a gente polarizou a própria igreja. Esse é o cuidado que nós precisamos tomar. A gente quer afunilar a conversa com algo um pouquinho mais prático, e para isso eu queria trazer uma ilustração para vocês. Imagina, você está nesse exato momento embarcando num avião para fazer o teu primeiro voo, e esse voo vai te levar para um tempo muito especial de férias, de descanso em família, num lugar paradisíaco, e você está com uma grande expectativa com isso. Mas, obviamente, você também está nervoso, é o teu primeiro voo, né? Aí você embarca, né? Senta lá, senta, fivela o cinto, né? E, de repente, a aeromoça diz lá no sistema de som: pessoal, a gente está muito feliz que vocês estão aqui, nós vamos daqui a pouco decolar. Nós estamos, sim, com um leve atraso, o comandante está chegando, mas antes disso eu quero dizer para vocês que o nosso comandante é fora de série. Ele tem mais de 10 mil horas de voo, ele é formado na melhor escola de aviação do mundo, ele já pousou nas pistas mais desafiadoras que existem, ele já cruzou oceanos, ele é de fato alguém muito fora de sério. E aí você dá aquela relaxada e diz: ufa, estamos nas mãos de alguém muito competente. Você continua sentado, mais meia hora se passa, e de repente você olha assim pela janela do avião e você vê o comandante vindo, cambalhando pela pista. Ele sobe a escada do avião segurando com as duas mãos assim no corrimão da escada, ele entra cambalhando no avião. Ele vai em direção da cabine, sem antes, obviamente, olhar a aeromoça assim de cima a baixo. E aí ele
senta então na cabine, ele pega o sistema de som e ele cumprimenta todos os passageiros com a língua toda enrolada. Ele está visivelmente embriagado. E a pergunta que eu te faço é: você fica nesse avião? Esse comandante, ele é alguém extremamente competente. Ele revela pelo seu currículo, pela sua experiência, pela sua formação, que ele tem competência para pilotar essa aeronave. Mas lhe falta integridade. E eu queria te apresentar agora essa mesma história numa outra versão. O mesmo voo, as mesmas férias, o mesmo sonho, a mesma expectativa, o mesmo medinho. E quando você entra no avião, o piloto já está te esperando ali, com a sua esposa, com os seus 2 filhos junto, uma família linda. Ele te recebe com um sorriso no rosto, com toda a simpatia. Você entra, senta lá no teu assento, afivela o cinto, e a aeromoça diz: nós temos hoje uma alegria muito grande de ter o nosso comandante fulano de tal, e ele é um homem de família, ele paga as suas contas em dia, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é uma pessoa com um testemunho público irretocável. Aliás, nos alegra muito de estarmos a bordo desse avião no seu primeiro voo. Ele, na verdade, assim, ele nunca foi muito bom de estudar. Então, ele nunca foi aprovado nos seus testes. Só que semana passada, a escola de aviação dele rifou um brevet de piloto. E ele ganhou na rifa o seu brevet de piloto. Então, nos alegra muito de podermos estar a bordo desse avião e hoje poder... Deixa eu te perguntar, você ficaria a bordo desse avião? Esse é um homem íntegro. Ele tem todas essas qualidades que foram apresentadas, mas ele não é competente para pilotar essa aeronave. Você já sabe onde a gente quer chegar, né? Nós entendemos que para pilotar o avião que se chama Estado do Paraná, Brasil, que se chama a cidade, a gente precisa de gente que seja competente e que seja íntegro. Competente para administrar bem, íntegro para não se corromper. É o mínimo que a gente precisa ter naquelas pessoas que assumirão a liderança da nossa nação, do nosso estado, dos nossos legislativos, a partir do próximo ano. E tem como você conferir, sim, a integridade e a competência das pessoas que você cogita escolher. Mas, queridos, quando a gente olha para eles com esse critério, com essa ótica, eu acho que a gente precisaria olhar um pouco para nós também, como eleitores. Nós não vamos desenvolver isso muito, mas eu diria, o mínimo que a gente deveria ser nesse contexto é coerente. É coerente. E eu explico por quê. Num outro lugar onde eu morei, trabalhei, havia uma pessoa que era uma defensora, assim, aguerrida de uma certa ideologia. E ela dizia: a gente não pode votar nesse cara porque ele vai fechar as igrejas, ele vai proibir que o evangelho seja pregado. E a minha vontade foi sempre dizer para ti: isso não vai fazer diferença nenhuma, porque eu nunca te vi num culto. Tem pessoas que defendem liberdade religiosa, templos abertos, e, queridos, se domingo que vem estiver fechado, para essa pessoa não vai fazer diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma.
Eu já vi outra pessoa dizer: nós temos que votar em alguém que acima de tudo resolva o problema da fome, da pobreza, mas ganhava em dólar e nunca gastou um tostão, quando havia campanhas da igreja em favor dos menos favorecidos ao seu redor. Vocês entendem o que eu quero dizer com coerência? Nós precisamos de alguém que defenda as nossas crianças, desde a concepção. Mas quando a igreja precisa de voluntário para o culto infantil, não levanta a mão. Quando a igreja tem trabalhos com crianças, está nem aí, está confortavelmente sentado no seu banco, porque já votou nos candidato que se representa. A gente precisa de um candidato que tire as pessoas da pobreza, quando o Dorcas precisa de voluntário. Quando a Casa Redentor precisa de doações, quando o Amor que Acolhe precisa de comida para matar a fome dessas pessoas que estão nessas instituições, não mexe um dedo. Tem alguém que representa a tua convicção de que isso precisa ser feito? Começa você fazendo onde você está. Porque isso te dá autoridade a, nos 4 anos que a pessoa que foi eleita estiver governando, estiver legislando, cobrá-la. Então, queridos, de nós, Deus demanda essa coerência. Veja, não é essa ideologia, esse movimento, aquele partido, aquele candidato, nunca vai representar a totalidade do Evangelho. Mas nós temos essa liberdade, esse envolvimento cidadão, faz parte das demandas do Evangelho, faz parte do nosso compromisso público com o lugar onde nós vivemos. Mas nós nos movemos a partir do Evangelho e precisamos ser coerentes com ele. Então não é a questão se é A ou B que te representa, mas é o quanto você é coerente com aquela tua convicção, com aquele teu voto, e o sustenta de fato de uma forma coerente na tua caminhada. Dito isso, nós queremos finalizar agora com a palavra orientadora da comunidade do Redentor. Na equipe ministerial, na liderança, nós temos nos ocupado, nós temos estudado, nós temos chegado então a um pequeno documento com 5 pontos que nós gostaríamos de deixar, que nós vamos também divulgar nas nossas redes sociais, que são essa palavra orientadora da nossa parte como comunidade do Redentor a nós. A gente pode dizer isso nos representa como comunidade do Redentor. Isso não é um cabresto, né? Isso não é algo para controlar, isso é uma ferramenta para te ajudar, como membro da comunidade do Redentor, a te orientar nesse período que nós vamos viver a partir de daqui a pouco. E segundo Caio Batista, quinta-noite, a coisa só não está pior ainda porque tem Copa do Mundo, né? Então está bem camuflado ainda esse negócio, né? Embora até a própria Copa já virou assunto político, né? Exatamente, né? Então... Convoca ou não convoca o Neymar? Ih, quem quer? Ainda está um pouco camuflado, mas a questão está aí e é o primeiro ponto que nós queremos colocar. Como comunidade do Redentor, o nosso compromisso é, acima de tudo, com o Evangelho de Jesus Cristo. Como fruto disso, reconhecemos a importância da participação responsável dos cidadãos na vida pública e política. Posso ir alternando a leitura? Sim. O Evangelho transcende qualquer ideologia política, por isso não nos vinculamos a partidos, candidatos ou movimentos específicos. Nossa missão é discipular pessoas para servirem a sociedade em todas as esferas da vida, inclusive na política, com integridade, sabedoria e amor ao próximo. Terceiro ponto, encorajamos o diálogo respeitoso e a reflexão crítica sobre os desafios da nossa nação, sempre à luz da palavra de Deus.
Incentivamos nossos membros a exercerem a sua cidadania de forma consciente, participativa e fundamentada nos valores do reino de Deus. Quarto, palavra que transforma, amor que acolhe. Conforme nosso lema, permanecemos sendo uma comunidade aberta a todas as pessoas, independente de suas posições ou escolhas políticas. Todos são bem-vindos em nossos cultos e atividades, onde o centro é o Evangelho de Jesus Cristo. E o último ponto, a consciência e a decisão eleitoral pertencem à esfera individual de cada cidadão. Portanto, não ratificamos nem orientamos posicionamentos políticos partidários. Cada pessoa deve exercer seu voto de forma livre, responsável e consciente diante de Deus e da sociedade. Terminou na tua vez de orar? Então você ora e o louvor vem em seguida para ministrar uma última canção. Amém. Que Deus nos oriente nesse tempo e nos faça sempre um nele. Senhor, obrigado porque na Tua palavra, volta e meia, Senhor, o Senhor chama o povo ao arrependimento, para que esse arrependimento volte a gerar comunhão contigo e comunhão uns com os outros, e assim que a gente possa viver a unidade em Cristo. Senhor, que diante desse tema, Pai, que por vezes machucou tanto a Tua igreja, e não só a comunidade do Redentor, que por vezes dividiu a Tua igreja, que por vezes dividiu famílias, que dividiu relacionamentos, Senhor, a gente clama, Pai, para que assim como o Senhor fez várias vezes com o Teu povo, que o Senhor quebrante os nossos corações, Pai, que o Senhor nos leve a um arrependimento, Pai, a uma mudança de postura, a uma mudança de visão, e a partir de uma visão que vem de Ti, da Tua palavra, com os valores do Teu reino, Senhor, possamos voltar a ter comunhão contigo e uns com os outros, Pai, principalmente diante de temas difíceis como esse, Pai, de modo que qualquer um que olhe para nós, Senhor, em meio a tempos polarizados, possa enxergar um refrigério e uma esperança de algo diferente, e nesse tempo, possamos ser testemunho vivos, Pai, não de lado A ou lado B, mas sim de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. É isso que eu oro, Pai, é isso que eu desejo, que o Senhor cuide da gente, nos mantenha em unidade, e faça da gente, Pai, a luz para esse mundo, principalmente diante desses períodos de eleições, Senhor. É isso que eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém.